Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência hoje novamente no vídeo 61, na questão 664 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? É natural que essa pergunta nela contém-se como eu costumo dizer, ela é composta de sentido triplo. Porque você observa que Allan Kardec, ele faz naturalmente, ele aproveita uma pergunta para fazer 3 perguntas. Você parou para pensar nisso ou não? Olha só. Só que a última questão, tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Aí é que complica um pouquinho a situação. Se durante toda a pergunta Kardec não faz essa interrogação, tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Eu acredito que todos nós comeríamos gato por lebre. Olha o sentido triplo, olha só para você ver, ó. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Interrogação. E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Sentido duplo. Só que aí Kardec já mexeu um pouquinho mais na ferida. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Nós sabemos que a prece não pode ter efeito, entendeu? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Então, a terceira interrogação na mesma pergunta de Kardec, isso tem a nos dizer de que tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Abrandar a justiça de Deus, não. Porque a justiça
é uma coisa inviolável. A partir do momento que você infringiu a justiça divina na sua consciência e de acordo com os desígnios das leis divinas, só abranda e você só se livra daquele processo através da prova e da expiação ou da prova. Não é a oração que te livra. Você entendeu? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus. A prece não pode abrandar a justiça de Deus. Essa pergunta ainda vai gerar outros comentários. Tem elas o poder de abrandar, tem a prece, né? O poder de abrandar a justiça de Deus. Nós sabemos que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Entendeu? Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. Então, por aí você já analisa. Então, vamos voltar novamente. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Vamos esquecer a questão. Vamos esquecer a questão justiça de Deus. Vamos deixar de lado, só para que possamos analisar de uma forma assim mais amena. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? É útil, sim. É útil. Tanto pelos seres que já desencarnaram e pelos seres, né, pelos espíritos sofredores, pelas pessoas que se encontram no corpo físico sofrendo. E a prece, ela feita, né, ela proferida do fundo do coração do indivíduo, mas não essa prece repetitiva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não faça essas preces, não, porque essas preces aí não têm efeito nenhum sobre aquele que encontra-se em vales de sofrimento. Aí você pode me dizer, mas por que essas preces, essas orações não têm efeito nenhum? Nós já explicamos em outros vídeos. Porque essas preces, elas encontram-se todas deturpadas. Essas orações, tanto Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Salve Rainha, o Credo e outras orações, na íntegra um dia nós vamos esmiuçá-las para você.
analisar um pouco mais. Porque dizendo assim, você pode pensar, o Luiz está falando mal das orações. Eu não estou falando mal. Eu estou tentando fazer com que você separe o joio do trigo e procure enxergar que nestas orações o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a não aceitação, a falta de humildade, os resquícios da vaidade humana encontra-se nestas orações. De forma que estas orações, elas, em vez de nestes irmãos que se encontram em regiões de sofrimento, em vez dessas orações chegar até eles e lhes proporcionar um bálsamo, um refrigério, lhes proporcionar um calmante, essas orações os perturbam mais. Porque o que o espírito, o que a alma, aliás, no corpo físico não conseguiu enxergar nestas regiões umbralina, na condição de espírito, sofrendo, estas orações chegam até eles como ácido, como chuva ácida. E em vez de aliviar o sofrimento desses espíritos, aumenta o sofrimento deles. Porque lá eles percebem realmente os resquícios da vaidade do ser humano contida ali naquelas orações. Ali eles percebem o orgulho, o egoísmo. Ali eles percebem quanto erro literário, quanta mudança feita para satisfazer o ego de muitos. Então, estas orações, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, chega até esses irmãos em sofrimento, que já se encontram em sofrimento, como uma chuva ácida. Então você quer orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Quer orar? Feche os olhos, né? Feche os olhos. E rogue a Deus e a Jesus mentalmente. Busque no fundo do teu coração tudo aquilo que possa reverenciar Deus, que possa
de alguma forma, aliviar a dor e o sofrimento daquele nosso irmão. Eu te rogo, meu Pai, assistência e amparo, proteção àqueles nossos irmãos que neste momento ignoram a região onde se encontra. Por que ignoro? Porque nós não sabemos onde os seres se encontram, em que níveis se encontram. Rogo-te, Pai, que teus emissários chegue até eles, vá até eles e os fortaleçam com suas energias, amparando-os e os protegendo, fortalecendo-os, dando-lhes forças, energias, para que eles consigam vencerem a si próprios. Que eles não percam a esperança, Pai, de um dia serem resgatados. Que eles não percam a fé em Ti, Pai. E que tenham paciência, que dias melhores virão. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que fortaleça os nossos irmãos em processo de evolução, onde quer que se encontre. Você entendeu? Busque no fundo do teu coração. Então, é útil sim que oremos por aqueles que já desencarnaram, já deixaram o corpo físico, e também pelos espíritos sofredores. E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? É óbvio que, recitada do fundo do coração, estes sentimentos nobres, eles chegam até aos bons espíritos, e os bons espíritos captam os nossos sentimentos nobres. Eles pegam as nossas energias, endereçada a todos esses seres em sofrimento, e manipulam com as energias deles e espalham por toda parte onde há dor e sofrimento. E estas energias positivas do fundo do nosso coração chegam até esses nossos irmãos que já desencarnaram e que se encontram em sofrimento, em forma de bálsamo, em forma de calmante. Aqueles espíritos que se encontram naquelas regiões
umbralinas, regiões difíceis, que a partir daquele momento eles conseguem pelo menos respirar. Eles conseguem sentir parcialmente alívio em suas chagas, que 24 horas não lhes deixam quieto. A dor mais terrível que os espíritos sofredores possuem e carregam é a dor da consciência pesada. A dor da consciência do dever não cumprido. Então, as nossas orações, elas são transformadas nesses bálsamos. É como você, depois de um dia de trabalho, num serviço super pesado, que você chega em casa e a tua esposa ou teu marido, de repente, lhe diz assim: olha, não tem água, acabou a água. Mas já avisaram que às 9 horas da noite a água vai voltar. E você fica inquieto, você não vê a hora de tomar um banho. Mas às 9 horas da noite, a água, ela retorna, porque conseguiram arrumar o encanamento que teve um certo probleminha. E você com o corpo todo suado, né? Cansado, você entra embaixo daquela ducha do chuveiro e você sente aquele bálsamo, não só limpando o teu corpo, mas como também te trazendo paz e tranquilidade à tua alma. Assim, sente os nossos irmãos que muito sofrem, que muito estão sofrendo neste momento. Um número inimaginável de seres nessas regiões de sofrimento estão sofrendo. Nada por um acaso, mas é nosso dever orar pelos nossos irmãos em sofrimento. Porque são nossos irmãos perante Deus, Jesus, em evolução. Mas vem a última questão da pergunta de Allan Kardec. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece pode abrandar a justiça de Deus? É totalmente uma pergunta de triplo sentido. Nem é duplo sentido, é triplo sentido. 3 em uma, que nós temos que analisar. Jamais que a prece pode abrandar a justiça de Deus. O que abranda a justiça de Deus
Não é a prece, vamos assim dizer, o reparo dos malefícios, dos débitos. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Não pode. Porque se fosse assim, obviamente, não existiria disciplina no universo. Ora, o indivíduo comete lá seus delitos, infringe a lei divina, façamos uma prece por ele e já muda os desígnios da lei divina pelo fato da nossa oração? Não, aí não. O indivíduo que cometeu o ato é que, reparando o ato, é que se sente liberto do mal que causou a outrem e a si mesmo, e depois o retorno ao corpo físico. Vamos ao próximo vídeo.